do que palavras te amo, Senhor. Hoje eu vim aqui gritar pro mundo inteiro que é teu, meu amor, Jesus. Bom dia, queridos radiovintes. Não estamos sozinhos, Deus cuida de nós. Louvado seja Deus por este domingo, o último domingo do mês de outubro, 28, não é? Agora são 11 horas e 6 minutos e louvamos a Deus porque estamos no ar, não é? Num país onde impera a democracia, o governo do povo, pelo povo, para o povo, né? Nós podemos falar, podemos ouvir, podemos discutir, não é? Podemos amar, podemos odiar também, não é? Podemos fazer tantas coisas, porque há liberdade. Aliás, a Bíblia fala que foi para a liberdade que Jesus Cristo nos libertou, foi para a liberdade. Agora, só que nós não devemos abusar da liberdade. Às vezes a gente abusa da liberdade, sabia? E sabe em que se transforma a liberdade? Em libertinagem. E você sabe o que é libertinagem? Libertinagem é liberdade sem limite. Não é verdade? Quer dizer, você quer se apossar do que não é seu, do que você não conquistou. Isso não é liberdade, isso é libertinagem. Mas graças a Deus, porque a minha liberdade, sabe como foi conquistada? Não foi no voto, não, foi no fato. Foi conquistada na cruz do Calvário. Alguém já fez isso por você? Algum candidato já fez isso por você? Né? Ir à cruz do Calvário, porque a morte de cruz, talvez você não saiba, sempre foi a pior morte que existiu, porque era uma morte de maldição. Toda pessoa que era colocada no madeiro era uma pessoa maldita. Agora você imagina, Jesus então se fez maldição por minha causa. Para quê? Para que eu tivesse vida. Será que hoje eu tenho vida? Você sabe que há duas maneiras de ser, não é? Você pode caminhar para a morte, olha só, tem pessoas que só caminham para a morte. Mas você tem que caminhar para a vida eterna. E eu falo sempre assim, você tem que nascer duas vezes para morrer uma só. Olha só como é que é interessante. Você tem que nascer duas vezes. A primeira vez quando você nasce do seu pai e da sua mãe. A segunda vez é quando você aceita Jesus. Você nasceu de novo. É uma nova criatura. Se você nasceu duas vezes, você só vai passar por esta morte agora, porque todos passam. Não é? É impossível você viver e não ver a morte. Você pode ser quem for. Você vai viver e não ver a morte. A menos que Jesus venha, olha só, venha, e você, ao invés de morrer, você vai ser transformado. Mas não vai ter mais esse corpo seu, não. Esse corpo seu está precisando de cuidados. E quem cuida melhor do nosso corpo é a terra, né? Esse corpo aqui foi preparado para a terra. Tudo que tem na terra tem no seu corpo, né? Quando você morrer, se você quiser ser incinerado, né, na incineração, nas cinzas, as mesmas coisas que você vai encontrar no seu corpo, você vai encontrar na cinza também. Mas Deus vai nos dar um corpo novo. E a Bíblia fala que o corpo que Deus vai nos dar é um corpo semelhante ao corpo de Jesus. Olha que coisa tremenda. Eu vivo, sabe, amigos, eu vivo nessa esperança. Eu vivo nessa expectativa de que aquele que vem mesmo, esse virá. E ele não tardará. Tardará, sabe o que significa? Virá na hora certinha. Não é na hora que você quer, não. Não é na hora que você imagina, não. Ele virá na hora certa. E ele fez questão de dizer, quando perguntaram a ele, né? Quando o senhor virá? Ele falou, isso aí é com o meu pai. E eu falo assim, né? Que filho submisso foi Jesus, né? É Jesus, né? Isso é com meu pai. Eu não quero saber, né? Se ele quisesse saber, Deus que ele saberia. Mas ele falou, não, eu quero me submeter ao meu pai.
Interessante, nós que não somos nada, né? Não queremos nos submeter a Deus. Você às vezes é escravo do político, escravo de uma seita, de uma religião, você é escravo. Não, eu nasci assim, não, meu avô era assim, está entendendo? E não quer se submeter a Deus, a palavra de Deus. Mas eu louvo muito a Deus pela Bíblia Sagrada, não é verdade? Por esse livro, diferente de todos os livros. Ô Celso, bom dia, Celso. Está tão quietinho, Celso? Só estou ouvindo. Bom dia, doutor Hernani, bom dia, você ouvinte do programa Ponto de Encontro. É um prazer renovado estarmos aqui nessa manhã. Manhã de 28, né? De 28 outubro. de outubro. É. E eu não achei as ruas um tanto quanto tranquilas, né? Mas muitos estão cumprindo o seu papel de Mas coração cidadão. palpitante, né? Cheio de palpite. Bom, e eu quero mandar um abraço também para a delegação de Angra dos Reis, que estiveram ali na Assembleia de Deus da SEAB ontem, e foi ali um momento festivo. Nós podemos ali orar um pouco com nossos irmãos de Angra dos Reis, que devem ter retornado, porque têm seus compromissos também como cidadãos. Um abraço para você aí no bairro Niterói, lá na Vinhosa, no São Mateus, nosso irmão Manuel Bartolazzi, enfim. Eu quero também mandar um abraço rapidinho para Alessandro, nossos irmãos que têm mandado mensagens via WhatsApp 22 991 04 9131. Você entra lá, você vai ter muita coisa bacana, muitas mensagens concernentes à palavra de Deus, né? Ô Celso, eu gostaria de cumprimentar o irmão lá na igreja, né? Mas a pessoa, eu não podendo cumprimentar lá na igreja, eu cumprimento aqui mesmo, né? Por exemplo, o Denielson, eu falar no Denielson? Denielson. Na verdade, Socorro Brasil. Quando você estiver pedindo socorro, socorro Brasil. Mas agora está na época de socorro, né? Mandar um abraço para o Dr. Edson, que trabalha no fórum, né, da sua igreja. É o Edson. Isso. Também. Ele... Mas o Daniel não tem esse Socorro Brasil? Socorro, né? Quando pede socorro, fala para o Danielson, né? Um abraço para a Marcela também, sua esposa. Um abraço para o Miguel, né? Que criança maravilhosa. Interessante, quando nasceu, os médicos não davam nada por essa criança. E hoje é uma bênção, né? Um abraço para... uma pessoa eu não dou um abraço há muito tempo. A Eni Boixá, não é? Alô, Eni, você aí, eu aqui. Tudo bem? E o Ari? Ari, vai tudo bem com o Ari também? Olha, vocês são pessoas muito queridas para mim, tá? Desde o tempo que nós militávamos, né? Ali na Casa de Oração da Rua Júlio César. Alô, Igreja da Rua Júlio César, não é verdade? É um marco, né? É uma luz, não é verdade? Como disse Jesus, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal. É um sal, né? Quem passa por ali, né? Pode passar um salzinho no corpo, porque é bênção do Senhor, né? Eu queria aproveitar já para mandar um abraço para os meus aniversariantes, Celso. Isso. E eu conheci, agora eu nem sei mais, não sei como é que está, eu conheci o Jorge, né? O Jorge, esqueci o sobrenome dele. Mas o Jorge foi muito tempo lá da Casa de Oração, né? De repente o Jorge, sumiu o Jorge, não é verdade? Não sei se ele está andando a cavalo, porque o Jorge gosta de cavalo, né? Não gosta? Não sei se ele ainda está com uma espada na mão, né? A espada do São Jorge era para matar o dragão, né? Agora, parece que é o único que consegue matar o dragão, né? Não é assim? Mas Jorge, o meu abraço e parabéns. Eu quero mandar um abraço e parabéns também para o meu neto, o Jonatas Draxler, lá no Rio de Janeiro. Ele completou 7 anos, né? É uma benção, uma criança, mas como está sendo feito com essa criança, o que todas as mães deviam fazer, né? Essa criança está sendo ensinada no caminho em que ela deve andar, e ainda quando for grande, não vai se desviar desse caminho, né? Está sendo criada nos caminhos do Senhor, Jonatas. E também eu quero mandar um abraço para, não é o Dione Warren, não, é o Dione Vitor, né? Também no dia 28 agora, hoje, né? Está completando mais um ano em sua existência. O Dione é baterista, é um senhor baterista, né? Se você quiser ouvir um baterista, é com o Dione, né? E ele está servindo também ao exército. Filho da nossa irmã
Lourdes. Da Lourdes? Isso. Ele é filho da Lourdes? Isso. Então, como tem senhora por aqui, né? Então, um abraço também para o Johnny, parabéns para vocês que completaram, cujos nomes foram mencionados, e para aqueles que fizeram aniversário, não foram citados, mas merecem todo o nosso respeito e os nossos parabéns. Eu costumo falar que parabéns significa o seguinte, não é para males, é parabéns. Deus abençoe vocês. Tá certo. 11h11, né? Programa Ponto de Encontro também. Você não orou, hein, senhor? Hein? Você não orou? Vamos orar então. Senhor Deus e Pai, nós queremos pedir que o Senhor continue abençoando, Deus, os aniversariantes por essa dádiva tão preciosa, Deus. Muito obrigado. E que o Senhor continue essa excelente obra, porque sabemos que o Senhor os trouxe esse mundo com propósito. A todos, ó Deus, os mencionados, os que também não foram mencionados, que o Senhor esteja com as suas mãos sobre estes aniversariantes, ó Deus. É a nossa oração em nome de Jesus, porque verdadeiramente é um presente podermos virmos a esse mundo e ainda sermos, oh aleluia, sermos guardados pelo Senhor, cuidados pelo Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Amigos, hoje, dia 28, né? Segundo turno, dia de eleição. Se você ainda não votou, olha, já são 11h12. Pega o seu título de eleitor, pega a sua carteira de identidade e vai à sessão que consta no seu título de eleitor, né? Eu votei na 28ª sessão e foi tão rápido, em pouquinhos segundos eu votei, né? Deixei lá meu voto e na expectativa, né, de que esse Brasil, né, que é um país é muito abençoado. Eu fico pensando assim, o brasileiro era para ser todo crente, de tão abençoado que esse país, né? A gente fala em Estados Unidos, né? Mas o que passa de furacão naquele país, na verdade, às vezes terremoto, às vezes maremoto, às vezes tufões, uma coisa tremenda, né? Europa também, né? Fala, Europa para quê? Eu vou para Portugal. Há poucos dias deu um incêndio em Portugal, queimou quase o país inteiro. Deu na Grécia também, né? E a gente não vê falar dessas coisas aqui no Brasil. A natureza, né, toda coberta por esse manto verde de florestas tropicais, na verdade, árvores centenárias mesmo, né? Olha que país com tantos rios. E, infelizmente, né, quem deve fazer esgoto vamos dizer assim, é o homem público, né, Celso? Com certeza. É o homem público que deve fazer esgoto. Mas os rios estão servindo de esgoto, Celso. O rio Muriaé de Itapiruna é um esgoto. Lamentavelmente. A SEAB, o valão da SEAB é um esgoto, Celso. O valão da Boa Fortuna é um esgoto, Celso. E há quantos anos? Há quantos anos? Há mais de 70, mais... Eu, por exemplo, né, com a minha idade, eu sempre vi o valão. Eu, quando era jovem, eu nadava aqui nesse valão da SEAB, Celso. Já falei que peixes cascudos, o Aloysio também que conhece bem a SEAB, você pegava em loco. Mas os nossos administradores estão merecendo mesmo, é um cascudo, né, Celso? E quem sabe agora a gente falando assim, ponto de encontro, alguém se lembra de vamos dizer, cuidar esse chamado esgotamento sanitário, né? Não custaria nada, né? Fazer alguma coisa para tratar. Aliás, começaram o ano passado, mas terminou a eleição, acabou tudo. Eu nunca vi um país de irresponsabilidade. Estamos precisando de homens sérios, né, na política brasileira, Celso. Eu estou entendendo isso. Né? Então, doutor, por ocasião das eleições, pleito eleitoral, tem uma pergunta aí da nossa produção. O Brasil tem jeito? Você vê assim, algum jeito para o Brasil? Qual? E a gente foi ouvir nas ruas algumas opiniões e a gente vai tentar aqui ver, na medida possível dessa manhã, o que as pessoas estão dizendo a respeito do futuro dos nossos governantes, né? Vamos ver lá como é que está. Boa tarde, seu nome? Fernanda. Fernanda, tem religião? Sim, sou católica. Católica. E em relação às eleições, o Brasil tem jeito? Pense em mudar.
mudar, porque sem mudar vai continuar do jeito que tá, ou às vezes pior, né? Então você é favorável que exista o pleito. A internet é assim ao vivo, né? Ela completou aqui dizendo que é favorável que você não vote em branco, né? Ou anule seu voto, você vá lá e escolha, né? Como todo país democrático, como o doutor Hernani falou aqui a princípio. Essa nossa ouvinte católica e que jovem, né? Achei interessante, não? É um papel nosso votar. Temos também aqui o Gilmar. Ele deu uma opinião muito interessante. Olha, não tem jeito para o Brasil. E outra coisa, eu não voto, eu não vou votar. E a delegação também de Angra dos Reis, vamos ver se a gente vai discutá-los aqui nessa manhã. Sua equipe aqui de Angra dos Reis, vamos começar pelo pastor. Pastor, tem jeito para o Brasil com essa política que nós estamos vivenciando? Pessoal, boa tarde. Nessa política atual que nós temos hoje no poder, né? Nós não temos muita perspectiva de esperança alguma. Porém, eu acredito que essa eleição que vai se concluir amanhã seja uma prova de Deus dando uma segunda chance para o Brasil. Porque, irmãos, a palavra tem que se cumprir. Mas a igreja ainda está na terra. Então, diz a Bíblia que quando o justo governa, o povo se alegra. E nós acreditamos que a mudança, né, Deus poupou a vida desse homem para trazer um pouco mais de alegria para a humanidade, para o povo brasileiro. Eu acredito que ainda tem jeito. Olha, eu já ouvi também pessoas que comungam dessa mesma ideia do senhor. Vamos ver rapidinho também nosso irmão. E aí, tem jeito? Com certeza, temos que ter a consciência do voto, sabendo que podemos mudar o rumo do nosso país com um voto consciente. E amanhã nós faremos isso, com certeza. Uma voz feminina que é importante também, irmã. Eu também acho que amanhã nós, povos brasileiros, vamos dar uma lição de civismo. Vamos dizer não à corrupção e vamos dizer sim para que Jesus venha reinar no nosso Brasil, dando nosso voto consciente e com consciência do que estamos fazendo, porque nós, quanto cristãos, temos que votar naquele em quem Deus escolhe. Olha, eu estou maravilhado aí com as respostas e a participação dos irmãos de Angra dos Reis. O que a gente vai falar também. Pastor, muito obrigado. Deus abençoe, irmãos. E algo que eu tenho falado aqui na congregação é que aquilo que é para nós fazer, Deus não vai fazer. E mudança tem. Tem jeito de mudar. Primeiro, como diz que os nossos irmãos, pastor Marco, porque Deus está no controle. Mas a igreja está aqui na terra. Aí o Senhor tem guardado, mas nós vamos ter que exercer a nossa cidadania. E para nós exercermos isso é não votando em nulo, não deixando de comparecer e ir amanhã e votar, para que Deus venha continuar abençoando esta nação brasileira. Amém? Bem, o recado está dado, tá vendo, gente? Pastores, homens de Deus. Então é só seguir as instruções para que tenhamos, quem sabe, paz. Né? A Bíblia diz que os governos são instituídos para que os homens tenham, pelo menos no mundo atribulado igual vivemos, paz. Um abraço para todos, obrigado. Deus abençoe. E amanhã vamos estar juntos, né, para um Brasil melhor. E, acima de tudo, a gente pedir a Deus para que Deus possa conscientizar, né, a cada um que tenha que fazer a sua parte, indo amanhã e votando, exercendo a sua cidadania. Deus abençoe, um abraço a todos, irmãos, e vamos lá, rumo à vitória e à mudança, né, para esse Brasil. Brasil esse que Deus tem abençoado esta nação. Pois é, a gente deu assim uma primazia aos irmãos lá de Angra dos Reis, pastor Hernani, né? Porque não é todo dia que você tem uma delegação, né? E ouvimos no pastor Marcos, o evangelista Hernandes e a nossa irmã, me parece, Márcia, na igreja ali do pastor Humberto, gentilmente chamado de pastor Beto, né? E eu quero pedir perdão ao nosso pastor Moacir, que também deixou sua mensagem aqui, ali da nossa igreja Assembleia de Deus, nosso irmão Rogério, todos eles dizendo que o pastor Moacir disse que é possível se mudar, né? Tendo base como
educação, prioridade na educação, saúde e mais o que, doutor? Um tripé, né? Educação, saúde, mais o que? Vale para o povo, né? Então ficou aí a pesquisa e você pode entrar no nosso WhatsApp 22 991 04 9131. Tem lá outros irmãos que participaram, né? Achei interessante também a irmã de São Paulo, né? Que disse que é preciso sim nós também nos mobilizarmos, não é só culparmos aqueles que governam, mas também fazermos a nossa parte. Foi a prévia, doutor, da nossa pesquisa da semana. Tem jeito para o Brasil? Ô Celso, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, Celso. Agora eu fico pensando assim, será que o Deus dessa nação é o Senhor, Celso? Mas o senhor ainda abriu, fez aqui a abertura do programa dizendo que o Brasil é até um país privilegiado, né? Privilegiado mesmo. Mas falta reconhecimento. Será que ele está, vamos dizer assim, reconhecendo? É outra coisa, né? Não é verdade? É muito interessante porque Jesus contou a história de uma mulher que tinha uma dracma, não é verdade? E ele perdeu, a mulher perdeu aquela dracma, aquela joia, né? E saiu procurando aquela joia. E de repente, quando ela encontrou a joia, falou com as amigas, olha, comemora comigo, eu achei a minha joia, caramba. Não é verdade? Aí eu fico pensando assim, eu tenho o que comemorar quando se trata do país. Agora, quando se trata do povo brasileiro, às vezes eu fico decepcionado. Não está realmente correspondendo à expectativa. E eu tenho impressão, Celso, é um mistério, sabe? Por que Deus colocou aqui no Brasil o povo brasileiro? Eu sei que, com certeza eu sei, que no final dos tempos vão surgir alguns cavalos. E cavalo serve para quê, Celso? É para montar, não? Isso. Não. O cavalo é para guerrear, Celso. Guerra, pronto para batalha. De primeiro os cavalos eram empregados nas batalhas. Então a Bíblia fala, lá em Apocalipse capítulo 6, que vão surgir 4 cavalos. E vai ter um cavalo branco, Celso. Agora eu pergunto, no mundo inteiro hoje, qual é o país no mundo que fala de paz, Celso? A gente vê nas ruas do Brasil, né? É o Brasil, queremos paz, queremos justiça. Não, é o Brasil que fala de paz, no mundo inteiro, Celso. O mundo está falando em guerra, em fazer isso, é o Brasil que fala de paz. Isso. Entende como é que é? Agora, a nação vai ser feliz se o seu Deus for o Senhor. O meu Deus é o Senhor. O seu Deus é o Senhor, não é isso, Celso? O Deus do Lino é o Senhor. Agora, só porque eu sou político, Celso, não, eu vou lá no Sagrado Coração de Jesus e vou me ajoelhar e comer a hóstia consagrada. Ô Celso, eu vi agora políticos, candidatos, indo, tá entendendo? A Igreja Católica Romana e a Igreja Evangélica, ao Centro Espírita, para quê, Celso? Para conquistar as pessoas, conquistar a pessoa não, o voto das pessoas. Eles não querem conquistar as pessoas, tá entendendo? Porque infelizmente o Brasil não é um país guerreiro. Guerreiro é a Argentina, brinca lá na Argentina, por exemplo. Guerreiro é um americano, bobeou, você sai no tapa mesmo. Entende? Fica falando, democracia para cá. Então o Brasil é um país de paz, pacífico, né? Mas a nação nossa vai ser feliz se o nosso Deus, ele for o Senhor. Então está numa hora, hoje, de meditação, né, Célio? Parece que as igrejas, principalmente a evangélica, né? Não sei se você percebeu, não sei se o Lino, né? Alô, Lino, tudo bem? E aí, a paz para todos quanto nos ouvindo, onde quer que você esteja, fazendo a vontade de Deus, que Deus alcance você e sua família. Nossa esperança, né, doutor Renan? Não está em nenhum político, ela está em Jesus, a nossa fé, a nossa esperança maior, as nossas convicções estão em Jesus, mas temos que escolher o melhor. Mas tudo bem,
Mas não é isso que está acontecendo? Então o nosso país, entende? Ele não pode achar que o homem vai resolver o problema dele. Porque quem resolve o problema é Deus. Por isso que Jesus falou assim, orai sem cessar. Entende como é que é? Colocai diante do Senhor, Deus, dos céus e da terra, as vossas petições, as vossas ansiedades. Agora o camarada sai na maior cara de pau, rapaz. Tá entendendo? O cara que não tem nada, vai lá para a igreja, aí tá lá tomando hóstia, daí sai dali, vai lá para glória a Deus, parece até o cabo da Ciolo, né? Parece até o cabo da Ciolo, glória a qualquer coisa, rapaz. Qualquer coisa. Morreu fulano e tal, glória a Deus. O diabo atacou uma pessoa ali, glória a Deus. Que é isso, rapaz? Tudo é glória a Deus. Endossando o que você está dizendo? E só para encerrar. Sim. Então os evangélicos estão assumindo um papel, entende? Nessa política agora. Eles estão tomando partido. Agora, imagina se a Igreja Católica tomasse partido hoje. Como é que seria? Seria um conflito de religiões, não seria? Seria até engraçado, né? Agora, dá para competir? Não dá para competir, né? O bom mesmo é você ser do Senhor. É ser servo do Senhor, né? É servir a Deus com alegria. E apresentar-se diante de Deus com ações de graça, com cânticos também. Isso é que é importante. E a gente quer dizer que também a pesquisa está baseada na doutrina bíblica chamada os governos humanos, né? 1 Timóteo capítulo 2, versículos de 1 a 4, que manda orar pelas autoridades constituídas, né? 2 Timóteo capítulo 3, 13. Paulo fala, e antes de tudo, fazer deprecações e orações para aqueles que estão na eminência, para que tenham vida quieta e sossegada. Porque isso é bom e agradável diante de Deus. E eu acho interessante que ele complementa, né? Porque os homens maus e enganadores vão enganar e sendo enganado. É coisa interessante. Enganando e sendo enganado. Então tem que ter cuidado. E 1 Pedro capítulo 2, versículos de 13 a 14, que fala sobre a submissão às autoridades também, porque o Sr. Tudina falou, né, que nenhuma autoridade é dada se de cima não for. E quem coloca elas lá do poder, doutor, é hoje. No caso do Brasil, é o voto. Né? É o que nós estamos falando, né? Porque a eleição depende do meu voto, do seu voto. Não é verdade? Voto consciente, não é? Não é para seita, não, né? E tem muita gente que está fazendo partido político uma seita. Não importa o que a pessoa fez, não importa o que aconteceu. Não, eu acredito em assim e tem que ser assim. Quer dizer, agora, eu fico pensando assim, será que alguém vota em diabo, Celso? Hein? Será que alguém vota em diabo? Eu só sei o seguinte, a Bíblia que fala, né? Sei porque a Bíblia fala, que o diabo, sabendo que pouco tempo lhe resta, ele sabe que pouco tempo lhe resta. Aliás, nos dias de Jesus, né? Jesus, ele curou um endemoniado, e o endemoniado falou para ele assim, tu vieste para nos atormentar antes do tempo? Olha só. Jesus falou, não, rapaz, não quero com você, o seu tempo não chegou ainda não. Pode fazer o que você quiser, rapaz. Deu para entender? Mas agora, pelo que está na palavra de Deus, pelas profecias, entende? Ele sabe que pouco tempo lhe resta. E o que diz o São João? Que ele desceu para a terra cheio de grande ira. Agora, Brasil tem jeito? Como tem jeito se o diabo está cheio de grande ira? E se este povo, não é, chamado povo brasileiro, não quer nada com o Senhor Deus? Aliás, foi uma das respostas do Rogério, que disse, se esse país fosse um mar de rosas, as pessoas já não querem mesmo nada com Deus. E se fosse assim, o Rogério deu essa resposta. Se fosse um mar de rosas, seria só jardineiro, né? Daí seria um país de jardineiro. E fechando aqui a participação dos nossos irmãos de Campos, nosso irmão Jamilton, que trabalha em Campos, participou também com a sua esposa, dizendo que os nossos governantes deveriam ter mais hombridade, né? Responsabilidade. Hombridade, para não falar outra coisa que vocês entenderam. Né? Eu me lembro daquela palavra, doutora, tão linda, que disse, se meu povo, né? Que se chama pelo meu nome, né? Mas se humilhar, orar, se arrepender dos seus pecados, me buscar, sararei a terra. É verdade. Mas Lino, eu costumo falar, existem dois tipos de homens. Imagina. Um homem chamado natural. Exato.
Não é verdade? E um homem chamado espiritual. O homem natural faz parte do primeiro homem chamado Adão. O homem espiritual faz parte do segundo Adão chamado Cristo. Agora eu pergunto, Celso, como é que você quer que o homem natural não roube, Celso? É perfeitamente cabível, né? Está Celso. coerente, está dentro do... Você está entendendo? Se ele pode... Se você, por exemplo, é um empresário, entende? Para fazer uma avenida aqui, tá entendendo? E tem outro querendo fazer também. Chega para você, escuta aqui, deixa eu fazer isso, eu te dou tanto. Olha só, se você é um homem natural, por que você não vai aceitar, Celso? Mas se você for uma pessoa séria mesmo, não, isso eu não posso fazer. Entende? Agora, o que está faltando nas pessoas é temor, é respeito. Parece que, não, eu não estou vendo Deus, Deus não existe. Aí que a pessoa se engana, né? Então, o homem natural, ele faz coisas, não vou dizer que até Deus duvida, deu para entender? Mas o homem natural, quer dizer, é um desproporcional. Ele vai fazendo as coisas como se estivesse certo, ou não quer saber se é certo, não quer saber se é errado, ele não quer saber de nada. Agora, o homem espiritual, ele tem, né, a imagem de Cristo. Jesus ele falou assim, quem de vocês aqui me convence de pecado? Qual é o político que pode falar isso? Qual de vocês aqui pode me convencer? Aí, crucificaram Jesus só por um motivo. Sabe por causa de quê? Falou que era filho de Deus. Aí, acabou. Blasfemou aí. Agora, doutor, nós vemos que na Bíblia, né, isso é conhecido, os homens de Deus que tinham temor de Deus, como o senhor falou aí, na frente dos governos, sempre o povo foi abençoado, né? Com certeza. No caso de Josué, de Daniel, José no Egito, Esther, no Novo Testamento, o senador José de Arimateia, né? O povo sempre foi abençoado, porque é o que você falou aí, se o justo reinar, se o justo dirigir, se o justo governar, a nação será abençoada. Mas é interessante, Celso, porque nós estamos vivendo um momento chamado momento escatológico. E nós não estamos percebendo. Aliás, teve um encontro na Igreja Batista, né? É momento escatológico. Encontro de escatologia. O momento escatológico fala das coisas que vão acontecer nos últimos dias, Celso. Agora, por exemplo, né? Nos dias de Davi, né, o país reinava em paz 40 anos. Nos dias de Salomão, 40 anos. Nos dias de Sansão, 40 anos. O inimigo se levantava, cortava o inimigo, não é verdade? Mas aquele tempo não era escatológico. Agora nós estamos nos últimos dias. E o senhor falou uma coisa importante, doutor, que aconteceu ontem nos Estados Unidos, uma coisa escatológica, né? Uma tragédia, O camarada entrou na sinagoga. Judeus não podem viver. Isso é escatológico. É escatológico mesmo. E mataram 11 judeus. Mataram 11 judeus e olha só, no chamado o Shabá. O Shabá que é o dia do descanso. Você está despreocupado de tudo. Mas isso também houve em 67, na verdade, a Guerra dos 6 Dias, quando os egípcios viram que Israel estava em paz, orando, buscando a Deus, eles chegaram lá, se levantaram para lutar com ele e levaram uma coça doida. Você quer dizer que, em síntese, os dias teriam que ser como são. Não tem diferença, não adianta, dias Celso. duros. Duros mesmo, na verdade. Agora, o mundo inteiro, a Bíblia fala que jaz no maligno. O mundo inteiro. Não é só o Brasil, não é só o Japão, não é só a China. Não é? Eu sou muito observador assim. Por exemplo, né? A China não tinha relações diplomáticas com o Vaticano há 70 anos. E se aproximaram. A China não tinha relações diplomáticas, né? E agora, parece que há 2 semanas ou menos, o Vaticano reatou ligações diplomáticas com a China. Olha, com a China. É escatológico, né? Isso é escatológico por quê, Zé? Qual é o símbolo da China? É o dragão. Não é o dragão? Isso. Agora eu pergunto, quem é o dragão, Lino? A Bíblia diz que a antiga serpente é o diabo. É o diabo e Satanás. Agora, olha com quem nós estamos alinhando, Celso. Olha com quem nós estamos entrosando, querendo... Fazendo alianças. Deu para compreender? Por que não faz aliança com Israel? Não faz aliança com o povo de Deus? Entende? Isso é muito importante. Houve um candidato aí que levou flores
ao túmulo dos árabes, né? E houve um candidato que levou lamentações ao massacre dos judeus. Olha só. Quer dizer, pura demagogia, né? Exatamente. Não há sinceridade nisso, né? Não há Então sinceridade. tá aí a nossa pesquisa, né, que você participou. Você pode entrar lá. O Brasil pode não ter jeito, mas o Brasil leva jeito. 11 horas e 36 minutos. Daí você entra lá e participe dando sua opinião, né? Tem tempo, né? E compareça às urnas, né? Conforme foi o recado da maioria dos entrevistados. E achei interessante, uma menina falou, olha, se você também não votar, se você não comparecer, não muda nada. E pode ficar pior. Ô Celso, eu achei incrível esta semana uma coisa que aconteceu na China. De primeiro a gente fala, isso aí é negócio da China. Isso aí é negócio da China, não falava assim? Pois é, rapaz, a China agora inaugurou uma ponte, Celso, com 55 quilômetros. Ponte marítima, Celso. Em cima do mar, Celso. Então, eles, se não tivessem a ponte, levariam 3 horas e meia para ir a um determinado lugar. Não é verdade? Mas através dessa ponte, eles levam meia hora simplesmente. E eles gastaram cerca de 5 bilhões de dólares para fazer essa ponte. Agora, eu fico pensando assim, né? 5 bilhões. Quantos pobres poderiam ser alimentados, né, senhor? Ser nutridos, ter sua casa. Então, às vezes... Mas a China também, isso não seria ostentação para mostrar que... Para mostrar que ela é o cavalo... poderosa. Ela é o cavalo amarelo do Apocalipse. Para mim, a China é o cavalo amarelo. E vai dominar, sabe quanto do mundo, Celso? 25% do mundo. É muita coisa. É muita coisa, Celso. 1/4 do mundo vai ser dominado da China, né? Eu achei muito interessante. Agora, eu queria, Celso, que você lesse para mim, você, o Lino, Apocalipse 6, versículos 7 e 8. Quem pode ler para mim? Aí eu botei aqui, Celso. Isso é que é cavalo amarelo. Ninguém no mundo fez uma ponte tão grande como essa de 55 quilômetros. Você está com a Bíblia? Hoje eu não a trouxe. E a sua Bíblia, Celso? Esqueceu até trazer a Bíblia. Não a trouxe por... O motivo não foi isso, não. Foi... Mas a ponte é magnífica, né, doutor? É uma coisa tremenda. Coisa lindíssima. Apocalipse 6, versículo 7 e 8, Celso. Vem aí. Diz assim a palavra de Deus, você que está ouvindo Apocalipse 6. Olha só, é o último livro da Bíblia. Não tem como errar. Capítulo 6. 7 e 8. O quarto versículo 7 e 8. O quarto, capítulo 6, né? Versículo 7 e 8. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente, dizendo, vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo. Ó, cavalo amarelo. E o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. Olha só. E o inferno o estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Há um recado para o senhor aqui, doutor, no Facebook, dizendo, doutor Hernani, Antônio Ferreira, aprendi muito com o senhor. Bem, mas, ô Celso, eu falo cavalo amarelo porque o único povo no mundo amarelo é o povo chinês, não tem outro povo. É o povo chinês, é o povo amarelo, a raça amarela. E na Bíblia fala do cavalo amarelo. Só que diz que vai dominar 1/4 do mundo. E eu pergunto a você, onde não tem coisa chinesa hoje, sabe? Temos uma parcelaria aqui. Agora, você sabe como é que se chama o Estado chinês, ô menino? O Estado chinês é ateu. Não acredita em Deus. E você sabe o que tem no mastro da China? A estrela. Você sabe o que significa aquela estrela? Além do dragão tem ainda... Tem a estrela. Mas por que a estrela? A estrela que caiu do céu? É porque, não, o comunismo, na verdade, é um sistema de totalitário. Deu para entender? Então eles querem atingir o topo. A estrela é o alvo. É o que vai dominar tudo. Não importa as circunstâncias, se eu vou te matar, se eu vou te... Não quero saber, eu vou chegar lá de qualquer maneira. E essa ponte aí, essa ponte aí é uma coisa tremenda. É um anúncio, é um recado. É um recado.
dá um recado. Mas, doutor, rapidamente, Pode falar. uma senhor. mulher na China entrou numa escola e esfaqueou cerca de 13 crianças. Olha só, ao mesmo tempo, Que coisa, né? a corrupção e a violência, senhor. Na China. É, a violência, né, senhor? Porque Jesus falou que na vinda dele, o mundo estaria como estava nos dias de Noé e nos dias de Sodoma também. Era violência e era corrupção. E Isso é o binômio, a né? China é um país politeísta, né, doutor? É politeísta. Não, ele é ateu. Ateu, é. Ateu mesmo, não acredita em Deus. O Estado, né? Isso. O chinês pode ser crente, pode ser espírita, pode ser É. o que for, né? Agora, uma outra coisa que eu achei interessante da semana, Celso, a Europa, olha como é que o mundo está sendo, nós estamos vivendo um momento escatológico, né? Ela lançou com sucesso uma nave em direção a Mercúrio, Celso. Você tem ideia que seja isso? O Os Mercúrio, planetas. o Mercúrio é o planeta... Investigados. Não, o Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol, Celso. Olha que distância que ele está na Terra. E vai levar, para chegar lá, vai levar 7 anos para chegar a Mercúrio. Olha a velocidade com que ele vai. E vai demorar 7 anos para chegar. Rogério Silveira e Antônio Queiroz mandam um abraço para o senhor. Pro Celso. beleza. Ok. Mas aqui, mas isso é o que o doutor Hernando está falando, tem sentido e é bíblico, né? Momentos escatológicos, e a igreja, muitos até na igreja, doutor, não está entendendo isso, né? Não está E entendendo. o mundo não se fala então, o mundo está apostato da fé. E a ciência se multiplicando, Exatamente. né? Cada dia mais. Exatamente. Achei interessante, doutor, que foi encontrado também por arqueólogos búlgaros e parece que ingleses, o navio mais antigo com cerca de 2.400 anos antes de Cristo. Um navio. A arqueologia. Muito interessante também, né? Isso remete a gente a Daniel, né? Quando ele fala que no final dos tempos, a ciência se multiplicaria. Agora, como é que você pode achar um produto, um corpo, e falar assim, isso aqui tem tantos mil anos? E com compartimentos intactos. Olha só, foi uma notícia bem interessante. Agora, achei muito interessante também, Celso, a marcha contra os Estados Unidos. Você viu isso, Celso? Milhares de pessoas caminham em direção aos Estados Unidos através do México. Através do México. Sim, Estão querendo invadir os Estados Unidos, Celso. Pessoas famintas, pessoas sem teto para morar, sem nada. Donald Trump está apoiando isso? E o Trump, contrário. Mas eu sempre falo que Donald quer dizer senhor. E Trump quer dizer trombeta. E a trombeta serve para avisar. Agora, qual vai ser a reação da América? Entende como é que é? São milhares de pessoas que estão chegando lá sem documento, sem nada. Sem lenço, sem documento, sem coisa nenhuma. Rogério Silveira diz, doutor Hernando, homem de Deus, íntegro e firme. São elogios que vêm à sua pessoa. E o Celso também mandou aqui abraço. Corroborando o que o senhor está dizendo aqui, olha só, a natureza também, né? Tivemos super tufão, né? O senhor já falou um pouquinho dos Estados Unidos. Né? Lá nos Estados Unidos do México, no sudoeste do México. Também. Já uma ilha desapareceu após uma passagem de um furacão, também nos Estados Unidos. Também nos Estados Unidos. Os biólogos dizem estarem alarmados com isso. Voltando um E pouco... tremor também na ilha parte... grega de Zakynthos, acho que é isso mesmo. tempo escatológico mesmo. Agora, voltando, doutor, na questão da invasão dessa tropa, essa multidão de gente que vem para os Estados Unidos. Unidos. América Central, passando pelo México. Exato. Só acho que vai ter, segundo o Trump, não vai abrir as portas não, né? Ele falou que não vai abrir as portas. E realmente nós estamos vivendo momentos muito difíceis. E eu falo assim, em momentos difíceis, tem muita gente que fica olhando para baixo, né? E nós precisamos de olhar para cima, não é? Para pedir misericórdia ao Senhor, misericórdia. Eu fico pensando assim, por que tem gente que fala assim, né? Por que eu oro e não consigo as coisas? Não é verdade? Por que eu oro e Deus não me ouve? E é muito importante a gente saber o seguinte, que as misericórdias do Senhor, elas são a causa de nós não sermos consumidos. Estamos no lucro ainda. Se Deus não fosse misericordioso, você não estava nem pedindo a Ele nada.
Você já tinha sido consumido há muito tempo, porque nós não merecemos. Entende? A graça é um favor que você não merece. Tem muita gente que acha que você tem que fazer caridade para ser salvo. Quando Deus fez você, para quê? Para fazer coisas boas, não fez você para roubar nem para matar. Doutor, você já passou por Roma? Passei por Roma. Olha só, viveu e houve um problema também em Roma agora. Tempestades deixaram muitos estragos na capital romana. Pessoas presas em cima de veículos pelo volume intenso das águas. E também um tornado que de mais de 200 metros de altura assustou Chipre. Né? A ilha de Chipre. Vento em forma de redemoinho, né? Tudo espalhando pânico, uma quantidade absurda de poeira, né? Então, tudo acontecendo simultaneamente em vários lugares, em vários países do mundo. Isso é o quê? É escatológico. Abrindo os olhos da igreja, agora, doutor. O triste, sabe o que é, Celso? É que Noé, por exemplo, na verdade, ele, nos dias dele, se sabia que ia haver dilúvio. Mas por que se sabia que ia haver dilúvio? Muita gente não sabe disso. Celso. Sabia-se que ia haver dilúvio porque estava havendo aquecimento global nos dias de Noé. Isso era um aviso, gente. Você tem alertado, né? Eu tenho falado, gente, vai haver dilúvio. Então isso é um sinal, doutor, para a igreja ficar alerta, os crentes ficar mais firmes, os desviados voltar e as pessoas não crentes aceitar Jesus. Mas, Lino, o mais triste é que diz a Bíblia que só perceberam o dilúvio quando Noé entrou na arca. Com sua família. Olha só, rapaz. Depois que Noé entrou, aí vem, caramba, é o dilúvio. Já era tarde, né? Aí já era tarde. E Jesus falou que a vinda dele vai ser também como... Quer dizer, as pessoas não vão perceber. Vão estar dizendo, não, o Brasil está assim por causa do fulano de tal. O Brasil está assim, se o fulano de tal ganhar, vai resolver o problema do Brasil. Não vai resolver. Eu preciso entender que a vinda de Cristo está muito perto. Né? Agora você falou em Roma, mas em Roma eu achei incrível, Celso. Né? No metrô, a escada rolante deu um nó na escada rolante. Roma. Ela inverteu, em vez de descer, ela subiu. Olha, e houve não sei quantos feridos. Também em Roma. Roma é a grande cidade, Celso, porque a Roma ela está edificada sobre 7 montes. Exato. 7 montes. E Roma, ela ainda vai ser destruída pelo fogo. Não sei se vai ser terremoto, não sei se vai ser vulcão, entende? Mas paira uma maldição muito grande. Exatamente. E ela tem uma grande conta a acertar com Deus ainda. Roma porque, tem conta. Exatamente, lá que foi derramado o sangue dos profetas, dos apóstolos, Jesus nasceu, viveu e foi julgado pelo Império Romano. Então tem um acerto de conta ainda, né, doutor? E curiosamente, né, a diáspora, né, a fuga dos judeus para o mundo inteiro foi por culpa de Roma também. Porque no ano 70, o Império Romano, olha só, ele dominava o mundo, destruiu Israel, acabou com Jerusalém, destruiu o Templo de Salomão, que até hoje não foi reconstruído. Quer dizer, o Edir Macedo já fez o Templo de Salomão, que eu falo que aquilo ali não é Templo de Salomão, aquilo ali é Mina de Salomão. O doutor Nando falou um negócio interessante, isso, que até hoje Israel não tem lugar de adoração. Não tem lugar, rapaz. É as ruínas do muro. Olha que coisa interessante. Mas ainda vai ter. Vai. Antes da vinda de Cristo. Vai ter. E não está longe agora, Israel tem o seu templo. Não está longe. Encerrando a minha participação na questão das variedades, doutor, me chamou a atenção um alerta da comunidade científica. Toda a população da Terra está ameaçada de micro-organismos. Me ajuda aí, doutor. Consumidos através de alimentos como atum, lagosta e camarões. Isso não é para nós, né? Para mim não é. No detalhe, a inundação ou a proliferação dos plásticos nos nossos mares. Tá aí, né? É interessante, né? Mas, Celso, é muito interessante. Jesus, ele disse assim, que aquilo que entra pela boca não contamina o homem, Celso.
Porque Deus dispôs no homem meios para defender do meio ambiente. Agora, olha que paradoxo, né? Por isso que a Bíblia é interessante, né? Nos dias de Noé, viviam-se quantos anos, Lino? 900 e poucos anos. Não, nos dias de Noé. 120 anos. Mas por que se vivia 120 anos? Sabe por causa de quê? Porque Deus viu que o homem era mau. O homem era carnal. Exatamente. E ele falou assim, eu vou me afastar de você. Você fez lembrar o pastor José Carlos Lessa, né, de São José da Memória, falou assim, gente, a morte virou uma benção também, porque se Deus não olha para essa questão, você fica andando com 850 anos todo... Não, só que naquele tempo não se envelhecia, Celso. Sim, não se envelhecia, mas está dizendo que 120 anos, tipo assim, trazendo um limite nos nossos dias, até pelo pecado, porque senão a pessoa com 120 anos não daria como. Mas eu conheci uma pessoa, foi muito interessante, quando eu trabalhava lá no Rio de Janeiro, e a pessoa fazia um monte de besteira. Um monte de besteira. Você está entendendo? E ele devia estar mais ou menos com 60 e poucos anos. Aí ele chegou assim na sala e falou assim, olha, a gente vive muito pouco, né? A gente devia viver uns 120 anos, pelo menos. E da época dele saiu, né? Aí eu falei assim, engraçado, né? Um homem desse, com 60 anos, já está fazendo esse monte de besteira. Imagina se ele viver 120. Mas a questão que... Bom, mas aí, o que eu ia completar, Lino, é que Jesus falou que a vinda dele, mesmo tendo micro-organismos tóxicos, na vinda dele seria como nos dias de Noé. E se nos dias de Noé viviam-se 120 anos, hoje nós vamos ver quantos anos? A Bíblia diz, né? 120 anos. Não é isso que vai matar o homem, não. Está entendendo? Agora, então a vida está até dilatando. Ontem o Silas Malafaia mesmo, no programa aí, ele disse que a mãe dele está 90 anos. Você olha assim, parece uma moça. 90 anos, poxa. Não, há poucos dias eu vi no outro canal aí, uma mulher de 101 anos cantando. 101 anos cantando. E a ciência é muito interessante. A Bíblia fala que 120, né? E a ciência provou agora, que o homem pode chegar a 122 anos. Olha que coisa interessante. Que coisa, né? Olha que palavra mais. Mas você vê o planeta tão lindo e o homem matando o próprio planeta, né? E você ouviu, doutor, os mais de 2.000 homens que têm trilhões de dólares. Quantos homens? São um pouco mais de 2 mil homens. 2 mil. 2 mil homens. Em todo o mundo que detém 70%, vamos colocar assim, de todo o dinheiro do mundo, né? E achei interessante desses 87... Eles são o quê? Não, eles são o quê? São americanos, são russos, o que eles são? Não, a pesquisa em todo o planeta. Né? Mas não fala onde eles são, não? 87 são americanos. Eu só sei o seguinte, que o maior número de bilionários está na Rússia, que é um país o quê? Totalitário. Mas como é que pode ter um maior número de bilionários, rapaz? Chega de conversa fiada, negócio de totalitarismo, eu quero ser isso, quero aquilo. Então, como é que, se for assim, vamos dizer assim, né, todo mundo mandando, como é que o maior número de bilionários estaria lá? Deu para entender? Só se toda a Rússia fosse bilionária, né? Mas é um grupo pequeno. Exato. Entre eles aí tem muitos judeus. 300 só na China. Mas a China é aquilo que o senhor disse, né? A China, o negócio da China. O Celso, eu achei interessante também que a expulsão de servidores federais. Você já foi servidor federal, Celso? Por 30 longos anos. Eu também fui servidor federal, Celso. E olha só, a expulsão de servidores federais bate recorde. Entende? E nos últimos 15 anos. Mas expulsão? Expulsão, Celso. Sabe por causa de quê, Celso? Corrupção, Celso. Brasil? Brasil. E sabe quem é, quem que você puxa a fila, Celso? Ministério da Saúde. Mas que coisa, meu Deus. É o Ministério da Saúde, olha que coisa. Mas é isso, Celso. Chega um camarada... Então explica por que a saúde está tão... Mas é por causa disso, cambaleante, Celso, né? É cambaleante porque... Você imagina, a saúde lida com o quê? Lida com remédios, lida com roupa, lida com produtos, com marca, com isso, com aquilo, com computador. E quem vende isso?
Entende? E na hora o gestor, em vez de ser uma pessoa íntegra, ele se corrompe. Aí e pensa que ninguém está vendo. Mas o que a Bíblia fala? Que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Observando o quê? Os bons e os maus. Quer dizer, se eu sou mau, penso que não estou sendo visto, eu posso não ver você, mas Deus está vendo você. Agora, a corrupção da saúde também é uma É covardia. uma covardia, né, Celso? Agora, eu me lembro, por exemplo, quando eu trabalhei ali no posto de saúde, entende? Era muito difícil você não encontrar um remédio, Celso. Eu trabalhei 2 anos e meio na farmácia do... Não é verdade? Qualquer remédio que o médico receitasse lá, Tinha remédio Como só, tinha remédio. mas agora acabou tudo, Celso. Polivitaminas, doutor. É, você né? lembra, né? Agora, o que significa isso? Corrupção, Celso. Dias de Noé. Nós estamos vivendo os dias de Noé. Uma outra coisa que eu tenho falado aqui, as pessoas não estão prestando atenção, é a obesidade, Celso. A Bíblia fala que nos dias de Noé, as pessoas comiam e bebiam, Celso. E hoje também as pessoas não querem fazer outra coisa, não. E não estão preocupadas. Agora, o que tem de doença por causa da obesidade, Celso, o indivíduo diabético, o indivíduo hipertenso, o indivíduo com artropatias, joelho todo arrebentado, entende? Só que as pessoas não estão buscando o Senhor, estão entregues à própria sorte. Fica um alerta também, né, doutor? Agora, o Lino comentou que lá de Pittsburgh, né? Na Pensilvânia, né? Esse atentado aqui da sinagoga, né? Matou 11 pessoas. Foi ontem mesmo? Isso foi ontem. Uma coisa tremenda, né? Então eu acho que as variedades dessa semana, eu acho que foram essas aí, não é? E graças a Deus, porque no meio de todas essas variedades, tem uma pessoa que não varia, né? Porque Deus ontem é o mesmo, hoje é o mesmo e sempre Ele é o mesmo. Ele é um Deus fiel, né? É um Deus tremendo, um Deus maravilhoso e é um Deus sempre disposto a perdoar, né? Se a pessoa você ouvir assim, você chega perto dele e fala, Senhor, mas eu cometi isso, Senhor, eu te perdoo. Eu cometi aquilo, Senhor, eu te perdoo. Dos teus pecados, Ai de nós. olha, dos teus pecados, eu não me lembrarei mais. Olha só, rapaz. E a gente fala, não, mas você é um cara assim, Deus não quer saber. Esse é o conselho de Deus para o ímpio. Né? Para o Deixa o ímpio. ímpio o seu caminho. É o perverso. Exatamente. Os seus pensamentos. Volte para o Senhor, que é grandioso em perdoar. E outra coisa, a palavra de Deus fala que Deus não tem prazer na morte Do ímpio. do ímpio. Olha que coisa interessante. Quer dizer, a gente quer, né? Existia aí um negócio de caveira, né? Uma ala da polícia aí de caveira para matar o perverso, né? Para liquidar o perverso de uma vez, né? Já a Bíblia é o contrário, ela fala, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Antes Ele quer que o ímpio se converta e viva. Agora, a morte dos santos dele, dos servos dele, é preciosa aos olhos dele. Que coisa? É o contrário, né? Só queria citar rapidamente aqui, doutor. Sim, cara. A festa do Halloween, né, que é dedicada à festa Na das semana que vem, bruxas. Celso. E, Na semana que vem? E ligado ao dia de finado. Achei interessante alguém comentando isso, né? Ligado ao dia dos mortos, né? Que coisa interessante. A É, bruxa. Halloween. Fica aí um alerta, né? Aí tinha uma TV patrocinando isso aí, dando até prêmios, né? Lá no México existe o dia dos mortos. Quando os mortos são cultuados. E eles fazem churrasco, perto dos É mortos. verdade, os Teleca- Exato. Mas lá no México, olha que coisa interessante. Eles pegam a cabeça, né, do ser humano que já secou ali, coloca o cigarro na boca dele, enfim, aquela beija, É o dia dos depois mortos. devolve pro Os local. mortos estão, né? Que coisa. Agora, eu gosto muito do que está escrito lá em Deuteronômio capítulo 18. Você sabe se está escrito em Deuteronômio 18? As bênçãos e as maldições? Não. Não estará entre vós, né? Ah, tá. Não haja... Entre vós que adivinhe, que pode ler isso para consulte. nós. É Deuteronômio 18. 28 que fala das bênçãos, né? Muito interessante. Nós estamos falando sobre o Halloween. Deuteronômio 18, 15. Olha que é isso. interessante. Não, a partir do versículo 9. Eu vou ler aqui, ó. Olha como é que é interessante. A partir do versículo 9. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Olha que ensino aí, né? Depois ele fala assim, não se achará entre ti
quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha. Muita gente que pratica magia negra faz isso aqui, ó. Passa, queima o filho. É verdade. Não faça quem faça passar seu filho e sua filha, não achará entre ti nem adivinhador, olha só, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, e nem quem consulte os mortos. Olha que palavra tremenda. Não haja entre vós quem consulte os mortos. Interessante que a igreja romana, ela consulta o morto, Celso. Quem faz isso é abominação, né? E está escrito assim, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Deuteronômio capítulo 18. Capítulo 18, pode ler em qualquer Bíblia, está escrito assim. Agora, por que você não deve consultar o morto, Celso? Por exemplo, uma pessoa vira santo, mas ele morreu. E a Bíblia fala assim, não haja quem consulte o morto. Morreu, acabou, não adianta. Aí se você vai lá em Jó capítulo 7, de 9 a 11, sabe o que está escrito? Aquele que desce a sepultura, jamais tornará a subir. Pode subir o enganador. Nunca mais voltará à sua casa e jamais será reconhecido. E como é que você está consultando fulano? Você está achando que ele vai falar com você, que ele vai abençoar você, que ele vai dar uma graça para você? E você não quer acreditar na palavra de Deus. Ele me faz lembrar aquela palavra, meu povo erra por... meu povo erra por falta de conhecimento. Que coisa, né? E a palavra de Deus está aqui para todo mundo. Mas que conhecimento é esse? Da palavra, né? É da palavra. Isaías diz também, doutor, Isaías diz assim, porventura interrogação os mortos pelos vivos? Porventura interrogação? Se eles não falar segundo essa palavra, nunca verão a alva. Vocês nunca verão a eternidade. Então, é uma afronta a Deus quem pratica tais coisas e é abominável. 12 horas e 5 minutos. 12 e 5. Realmente, essa palavra nos traz, assim, um alerta, não é, pastor Lino? Exatamente. A respeito, né? Conhecereis a verdade, né? Então, assim, é tão clara a palavra, né? Conhecereis a verdade. Né? Examinais a Escritura, são elas que me identificam e procuram ter nela a vida eterna. Então só se perde, só vai para o inferno quem quer, porque a palavra é a revelação máxima de Deus à humanidade. Só essa questão aqui é o mais incrível, né? Eu carrego a palavra, que tem que me dar o conhecimento, e não ligo a mínima, né? Ou seja, só carrego, mas não examino, não leio, não... Agora, dentro dessas notícias aí, não sei se você colocou, é a morte daquele embaixador americano, né? Americano? Aquele embaixador que foi lá nos países árabes, entrou... É jornalista. É jornalista, é. Que foi morto lá na Exatamente, Arábia, não sei se está aí na pauta. Na Arábia Saudita. Dando uma confusão isso aí. Mas é isso, ô Celso, né? Eu posso ler um trecho da palavra de Deus? Bota para mim aí, meu amigo, quero ler um trecho da palavra de Deus. A Luiz não está lá. Eu quero ler em Apocalipse. Estamos falando de escatologia. Vamos ver o que está escrito em Apocalipse capítulo 17. Muito interessante. Apocalipse 17. Está com a sua Bíblia aí? Você que é religioso, vamos dizer assim, né? A partir do versículo 13 diz assim: eles têm um só pensamento. E eles oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois o Cordeiro é o Senhor dos senhores e é o Rei dos reis. Mas vencerão também os chamados, os que são eleitos, os que são eleitos, e os que são fiéis, e que se acham com ele. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, olha que coisa interessante, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, olha só, são multidões, são nações e línguas. Agora, os 10 chifres que viste e a besta,
esses odiarão a meretriz. Que meretriz é essa? Que prostituta é essa, né? E a farão devastada, olha só, despojada, e lhe comerão as carnes, e a consumirão no fogo. Porque em seu coração incutiu Deus, no coração deles, incutiu Deus, que realizem o seu pensamento e o executem a uma, e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Aí conclui dizendo, a mulher que viste é a grande cidade. Que coisa tremenda, né? A mulher que viste, que é a prostituta, que é a meretriz, é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Que coisa tremenda, eu falo assim, que coisa tremenda é a palavra de Deus, né? E quando as pessoas não leem a Bíblia, quando você fala de besta, dá a impressão de que é um animal, né? Uma besta fera. É uma besta fera. Não é verdade? Dá a impressão de que essa besta fera vai surgir do mar. Lá no mar vai aparecer aquele monstro marinho. Não é? E caramba, é a besta. Não é nada disso. Não é verdade? A partir do versículo 9 de Apocalipse 17, está escrito, quem é a besta? Tem muita gente que acha que a besta é o anticristo. Não tem nada a ver com o anticristo. A besta é um rei. É um rei, olha só. Então, nos últimos dias, estou falando escatologicamente, né, 10 países que são os mais desenvolvidos do mundo, vão fazer uma aliança com esse rei. Né? E diz a palavra de Deus aqui, nós lemos aqui, que esses 10 com a besta vão odiar o Cordeiro de Deus. E vão odiar também, né, o povo de Deus. Eles vão odiar. Mas só que está escrito, mas o Cordeiro os vencerá. Que cenário, hein? Que cenário. Agora, é bonito, porque o Celso falando assim, né? Nós estamos vivendo momentos escatológicos. Eu pergunto assim, eu achei muito interessante a palavra de um candidato, mas o senhor vai sair do Tratado de Paris? Né? Falou assim, né? O senhor vai sair do Tratado de Paris? Aí ele falou assim, pelo Tratado de Paris, a Amazônia, com o Rio Solimões, com o Rio Amazonas, tem que ser entregue ao mundo. Olha só. Pelo Tratado de Paris, entregue ao mundo. Não vai pertencer mais ao Brasil. Olha o problema. Olha a escatologia chegando aí. Entende? Aí ele falou assim, se for isso eles não retirarem, eu não concordo. Não adianta, porque está escrito na palavra de Deus. Eles vão se reunir e vão entregar para a besta que é um rei. Agora fica pensando assim, hoje, quantos reis tem no mundo? A Inglaterra tem rei. Espanha. A Igreja Católica Apostólica Romana tem o quê? Tem um rei também. Tem rei também. A Tem Espanha. muita gente que não sabe que o Papa é rei. A Espanha, né? A Espanha tem rei também. O Reino Unido. Agora, será que o rei da Espanha tem condição de dirigir o mundo? Fica óbvio que não. Não tem condição, né? Será que a rainha da Inglaterra tem condição de dirigir? Eu vou ficar com aquela palavra do Bento XVI que está para surgir, né? O Bento XVI, em 2009, o Lino, Bento XVI, ele falou assim, eu não quero mais ser Papa. Falou assim, por causa da minha idade e por causa dos problemas que tem a igreja. E disse também, olha, o mundo está precisando de um presidente. Sabia disso que ele falou isso? O mundo, né? O mundo está... Isso ele falou em 2009, em Áquila. Áquila, que quer dizer águia, lá na Itália central, houve um grande terremoto ali e destruiu aquela cidade. E o G7 se reuniu, na verdade, para tratar de como recompor aquela cidade. Então surgiu o Bento XVI e falou que o mundo está precisando de um presidente. E o presidente da China, que não fazia parte do G7, ainda não faz até hoje, faz parte dos cavalos, né? Como é que fala mesmo? Do Apocalipse? Não, faz parte do BRICS. Do BRICS primeiro era BRIC, né? Depois virou BRIC, né? A China falou o quê? Que o mundo está precisando de uma moeda única. Então o Papa profetizou, então. Profetizou, com certeza. Né? E a palavra de Deus está aqui para todo mundo ver. Mas seria melhor ter profetizado que o mundo precisa de Jesus, né? Ah, de Salvador. Precisa de um Salvador, mas quem quer Salvador? As pessoas querem Salvador da pátria, né? E eu sempre falo assim, interessante, né? O mundo,
O homem está preocupado com o mundo, né? Um homem está preocupado com o planeta, com o mundo, né? E Deus está preocupado com o homem. Deus quer salvar o homem. O homem quer salvar o planeta. Vinde a mim, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e estáis oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim. Eu sou manso. Quem é mais importante e para sou Deus, o universal. planeta ou os homens? Os homens, Encontrarei descanso. E encontrarei descanso para as vossas almas. O meu fardo é leve. Eu fico pensando assim, gente, como o fardo de Jesus é leve. Né? Eu falo assim, se chegar uma pessoa, hoje perto de mim, com R$1 milhão, fala assim, doutor Hernani, o senhor pode dar uma tragada nesse cigarro aqui? Eu dou R$1 milhão para o senhor. Não estou precisando ali. Entende? Doutor, dou 10 milhões para o senhor beber um copo de cerveja. Está cheio de paz, doutor. Não, o fardo que está sobre mim é leve, é suave. Eu não preciso disso, né? E louvado seja o nome do Senhor por causa disso, né? Gente, boa eleição, né? Eu espero que você fique alegre com aquele em quem você votou. Na verdade, não sei em quem você votou, né? Mas Deus sabe quem você votou, sabe os desejos do seu coração, né? É interessante, o salmista, no Salmo 37, ele fala assim, quer ver? Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu... Olha que coisa bonita. Agrada-te do Senhor. E um recado para os ouvintes, né, doutor? Não morra perdido, não morra sem Cristo. Atos 4:12, Lucas 19:10, João 3:16. Até o próximo domingo, se Deus quiser. Se Deus quiser. A nossa esperança está em Cristo. Até o próximo. Se Deus quiser. Gente, se Deus quiser. Bom dia e até o próximo ponto de encontro, se Deus quiser. Amém. Quero dizer, com mais do que palavras, te amo, Senhor. Hoje eu vim aqui gritar pro mundo inteiro que é teu, meu amor, Jesus.